Graças a Deus. Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Boa noite a todos, paz seja convosco. Graças a Deus, em nome de Jesus, sejam bem-vindos à família quadrangular. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem uma grande vitória para entregar para você, ainda nesse culto, e que a palavra dele vai ser ministrada de uma forma especial. E por causa da palavra dele, irmãos, por causa da manifestação da palavra de Deus, nós temos a certeza que a semana que iniciou hoje será a melhor semana das nossas vidas. Nós já estamos profetizando que esta semana será a melhor semana que nós já pudemos viver na face da terra. Porque a palavra de Deus vai ser ministrada, e quando a palavra de Deus chega, o milagre chega, a provisão chega, a bênção acontece nas nossas vidas. Dá um glória a Deus por isso. Graças a Deus. Meu coração está muito feliz com Deus, por aquilo que Deus tem feito. Quero agradecer a Deus porque eu estava ali olhando, glorificando a Deus, porque o pastor Eleandro, depois de uma prova muito grande, está no culto hoje, amados. Depois, preste atenção, de uma queda de 8,40 metros de altura, ele está ali atrás, já adorando ao Senhor dentro da igreja, glorificando a Deus e exaltando o nome de Jesus. A minha alegria também, irmãos, é que nasceu Davi, filhinho do irmão Nelson, da irmã Mariane, nasceu a Flávia, filho do irmão Edson, da irmã Ana. Deus tem nos abençoado de uma forma especial. Amém? Quem sabe o seu coração está feliz, algo Deus fez durante a semana. Então nós temos mais é que glorificar o nome dele. Quantos vieram ouvir uma palavra poderosa, bíblica e revelada? Amém? Abre a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo 8. Êxodo, capítulo 4, o segundo livro do Pentateuco. O segundo livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Graças a Deus. Capítulo 4, Êxodo, versículo 1 até o versículo 8. Graças a Deus. Amém, irmãos? Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: é uma vara. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e a vara virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou uma vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. E o último versículo que nós lemos, o versículo 8. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, também talvez crerão na evidência do segundo sinal. Amém, irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos, irmãos, num culto que é o culto de Santa Ceia do mês de abril. Nós estamos numa caminhada de fé, nós estamos nos posicionando nos domingos sob um tema vivendo o sobrenatural.
Nós estamos debaixo, irmãos, de uma cobertura espiritual, de uma cobertura de oração, não apenas dos pastores ou dos líderes da liderança da igreja, mas também debaixo da cobertura da oração do sumo sacerdote eterno, ou seja, o Senhor Jesus, que em Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que Ele intercede por nós. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual do Espírito Santo, quando a Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero, irmãos, liberar uma palavra no início, no começo, na introdução desta mensagem. Não tem como você voltar para sua casa da forma que você entrou aqui. Eu tenho a certeza, baseado nesta cobertura espiritual, que você não veio por um caminho, mas você vai voltar por um outro caminho. Pastor, não entendi, você vai entender. A Bíblia diz que quando os homens foram conhecer Jesus, quando nasceu, a Bíblia diz que houve ali uma revelação, e a revelação, diz a Bíblia, que ministrou no céu uma estrela, e a estrela indicava onde estava o Salvador, e quando eles voltavam, a palavra foi: agora vocês vão voltar por outro caminho. O caminho que te trouxe, quem sabe, foi um caminho de problema, de tristeza, de depressão, de angústia. Quem sabe o que te trouxe ao culto hoje foi uma enfermidade, um desejo intenso no seu coração de pedir a Deus uma virada na sua vida, uma mudança. Mas porque Jesus está neste lugar pela pessoa do Espírito Santo, porque Deus está aqui através do Espírito Santo, você vai voltar para sua casa levando o seu milagre. Só crê, irmãos, quem tem fé. Você não vai voltar depressivo, triste, para baixo. Eu quero liberar uma palavra, e essa palavra, irmãos, ela vai bater, desafiar o inferno. Você vai voltar para a tua casa diferente. Você vai voltar para a tua casa feliz. E esta semana será a semana que Deus realizará não somente os teus, mas os sonhos dele na sua vida. Porque a Bíblia diz que o que nós ligamos na terra é ligado no céu, e nós estamos ligando na terra, então está sendo ligado no céu. Então nós temos vitórias para provar e para conquistar durante esta semana. Tem alguém que tem fé para reagir dando um glória a Deus e profetizando que esta semana será uma semana de vitória? Fala para alguém que está aí ao teu lado direito, ao teu lado esquerdo, à tua frente ou atrás de você. Fala assim: olha, esta semana será uma semana de vitória na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando ainda na preparação desta mensagem, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo tremendo, poderoso e profundo. Eu gostaria que os amados aguçassem os ouvidos espirituais e ouvissem a palavra de Deus que vai ser ministrada pelo Espírito Santo agora. Quando eu olho Êxodo capítulo 4, versículo 1, eu glorifico a Deus porque o que me encanta, o que me alegra é a ótica de Deus. Pastor, não entendi. O que me encanta e me alegra lendo Êxodo 4 é como Deus vê. A Bíblia diz, e nós temos aprendido durante os cultos, que Deus estabeleceu o tempo. Eu tenho batido nessa palavra, amados, mas não para Ele, porque Ele é eterno. Deus tem estabelecido o tempo para nós. O sábio do Salmo 90, e o Salmo 90, o salmista do Salmo 90 não é Davi, não é Asaf, não é os filhos de Jedutum, é o próprio Moisés. É o salmo mais antigo, o Salmo 90. No Salmo 90 a Bíblia diz assim: ensina-me, Moisés dizendo, a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. O que o salmista, o que o sábio Moisés está dizendo é o seguinte: se eu quero ser sábio na terra, eu preciso entender os tempos da minha vida. Toda pessoa que descobre os tempos da sua vida
segundo o Salmo 90, versículo 12, se torna uma pessoa sábia. Ela discerne o que Deus tem para ele. Ela discerne que o tempo hoje, ela está inserida num propósito eterno de Deus. Ela entende que o que ela está passando hoje não quer dizer que isso ela vai passar a vida toda. Ela entende que o sofrimento tem um dia para parar, para terminar. Ela entende que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e em cima da terra. E olhando essa palavra, eu glorifico a Deus, porque o Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8 nos revela a forma que Deus vê. Moisés, amados, preste atenção na base, na introdução, no alicerce, para você entender a mensagem no final, na conclusão. Quando Deus escolhe Moisés, amados, Moisés não estava vivendo o Êxodo 4. Moisés, no Êxodo 4, ele tem um encontro com Deus. Mas o Moisés de antes do Êxodo 4 é outro. Porque ninguém acreditava em Moisés, preste atenção. Antes do Êxodo capítulo 4, Moisés era um velhinho de 80 anos. Fala para o teu irmão, ele tinha 80 anos. Quem acredita, irmãos, num senhor de 80 anos? Quem aposta, quem investe num senhor de 80 anos? Só o Deus dos desacreditados que está aqui nessa noite. O Moisés do Êxodo, antes do capítulo 4, era aquele que corria atrás das cabras. Era aquele que apacentava o rebanho do sogro. Com 80 anos, no Êxodo, antes do capítulo 4, e tem duas traduções. Uma diz que Moisés era gago. Na outra diz que Moisés era fanho. Moisés era difícil, a sua fala. A Bíblia diz que ele, quando é chamado por Deus, ele questiona Deus dizendo que ele não sabia falar, ele era pesado de língua. Êxodo, antes do capítulo 4, Moisés estava literalmente desacreditado das pessoas. Mas eu tenho uma palavra para alguém que está sendo, por esse tempo, provado. Por alguém, preste atenção nisso, que não está sendo acreditado pela sua família, pela sua igreja, pelos seus líderes. Deus não precisa das suas possibilidades. Deus não precisa do que você está vivendo na sua atualidade para fazer grandes coisas na sua vida. Deus não precisa que você seja ou não acreditado. O que Deus está falando é o seguinte: pega essa palavra, guarda no seu coração. O Deus que está aqui nessa noite é o Deus de Moisés, que chamou Moisés mesmo no tempo que foi desacreditado e esquecido. O que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte: se as pessoas viraram as costas para você, Deus não precisa de ninguém para te abençoar. Deus não precisa do teu patrão, da tua empresa para te prosperar. Deus não precisa do aval dos teus pais para te abençoar, porque Ele está acima e absoluto e poderoso. Ele é soberano e está aqui para te dar vitória, não por aquilo que você está vivendo hoje, mas por aquilo que você ainda vai viver a partir de hoje. Aleluia. Moisés, irmãos, um homem desacreditado, mas Deus chama o velhinho de 80 anos. A sarça ardia, diz a Bíblia, no chamado. E Moisés recebeu uma chamada, um ministério. Preste atenção. Não está aqui no meu esboço, mas entenda uma palavra. Quem tem ministério, Deus procura e Deus vai falar, ainda que seja no deserto. Quem recebeu o ministério de Deus e Deus está falando com alguém, Deus não me trouxe aqui, irmão, simplesmente para pregar e falar para estes ventiladores.
Deus me trouxe aqui nessa noite. Poderia ser um outro pregador, poderia ser um outro pastor pregando, um missionário, evangelista, pregando uma palavra poderosa, mas Deus aprova, escolheu Michael para falar algo para alguém aqui. Se você tem ministério, ainda que você esteja esquecido, desacreditado, o que Deus está falando é que a sarça vai arder e não vai se consumir. Ainda que nem você acredite, ainda que você pense que é uma ilusão, ainda que você pense que é uma miragem, ainda que você pense que é só um sonho, mas Deus transforma sonho em realidade. O que Deus está falando para alguém é: um dia Deus te chamou, você foi abandonado no deserto, as pessoas viraram as costas para você, mas Deus está dizendo e usando estas palavras: se alguém virou as costas para você, eu não. Se alguém virou o rosto para você, eu não. Se alguém disse que não ia te ajudar, eu não falei, porque o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Preste atenção, e essa noite é a noite que Deus vai levantar ministérios. Esta é uma noite, irmãos, de renovação. Fala para alguém aí: essa noite é a noite da renovação. Aleluia. Moisés, desacreditado, um herói, mas desacreditado. Eu quero que você entenda uma palavra. Eu estou na introdução ainda, nós nem iniciamos os versículos. Como as pessoas desacreditam dos heróis da Bíblia, como as pessoas desacreditam dos seus pastores, como as pessoas não valorizam os seus líderes. Eu estava, irmãos, nessa madrugada acompanhando a oração dos jovens aqui na minha casa, e eles orando aqui. Deus falou uma palavra que vai impactar o seu coração, eu tenho certeza. Se o teu pastor, se você tiver oportunidade de ir no funeral do teu pastor, de um herói na sua vida, não leve flores. Não entendi, pastor. Flor é sinônimo, significa honra. Flor é bela. Só que tem um detalhe: você deixa hoje, mas o sol, a chuva, o vento vai fazer com que ela amanhã desapareça, murche e se apague. E eu descobri que os judeus, quando vão no funeral de um herói, eles não levam flores, eles levam uma pedra. Porque quando você coloca uma pedra, aquela pedra tipifica e simboliza gratidão, honra e respeito, carinho. No outro dia o sol, a chuva e o vento pode vir contra aquela pedra, mas vai ser um memorial de alguém que honrou e acreditou e glorifica a Deus pela vida dos seus líderes. Moisés desacreditado nesse texto, antes do capítulo 4. Moisés, amados, que as pessoas não acreditavam, ninguém acreditava, mas Deus acreditou e escolheu ele no deserto. Para você ter uma ideia, quando Jesus se refere a Moisés, Jesus chama Moisés de mestre. Quando Jesus se refere a Abraão, Jesus diz pai na fé. Há mais vezes o nome Moisés na Bíblia do que o nome Abraão. Há mais vezes o nome Moisés na Bíblia do que o nome de Jesus. Porque Deus o escolheu, Deus o separou. O que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte: o que passou antes do capítulo 4, passou. Chegou o capítulo 4, Deus escolheu ele. As coisas na sua vida, meu amado, é feita de capítulos. Na minha vida é feita de capítulos. O que Deus está falando na introdução é que um capítulo a partir de hoje vai ser virado. Uma página vai ser virada.
E uma nova história vai ser escrita na sua história e na sua vida. Deus está dizendo, se as pessoas não acreditam, a página vai virar um outro capítulo. Eu acredito em você. Fala para alguém, Deus acredita em você. Pastor, se Deus acreditou em Moisés, o que chamou a atenção de Deus em Moisés? Eu vou te explicar. Deus falou no meu coração assim, ó, Deus nunca vai dar coisas grandes para quem não é firme. Digere essa palavra aí no teu espírito. Pastor, o que chamou a atenção de Deus em Moisés? Um velhinho de 80 anos. Ele não tinha mais o vigor. Não era mais aquele que estava na linha para se tornar o novo faraó do Egito. O que chamou a atenção de Deus? O Espírito Santo falou no meu coração, 3 horas da manhã. Deus nunca vai dar coisas grandes para quem não é firme. Eu vou melhorar. Deus é um grande observador. E Ele está te observando há algum tempo. Ele está te olhando. Sabe o que Deus faz? Deus primeiro coloca na sua vida as coisas pequenas e fica te observando. Primeiro Deus coloca na sua vida coisas insignificantes e te observa. Tem pessoas que estão pedindo a Deus algo maior, mas estão descuidadas com os detalhes da sua vida. Estão descuidadas com as coisas pequenas. E Deus está esperando que você entenda um princípio, que é um versículo da palavra de Deus, que diz que se você for fiel no pouco, descodificou, amado? No muito Deus vai te colocar. Se eu quero ser pastor de uma multidão, eu preciso ser fiel ao meu rebanho, enquanto 200 pessoas. Tem pessoas que dizem, Deus, eu quero um carro novo. Eu quero que o Senhor abençoe, prospere, que o Senhor abra portas, porque eu quero conquistar um carro 0 km. Mas não cuida nem daquele que Deus já deu. E Deus está observando. Porque Deus é detalhista, amado. Pastor, o que chamou a atenção de Deus em Moisés é que Moisés valorizava as pequenas coisas. Com 80 anos, e poucas pessoas aqui chegaram, ou estão com 80 anos. Com 80 anos, Moisés cuidava, diz a Bíblia, do rebanho do Jetro, do sogro. Porque, irmãos, que Davi venceu Golias? Porque Davi cuidava das poucas ovelhas do pai. Quando você é fiel naquilo que é pequeno, naquilo que é pouco, Deus vê em você um potencial para cuidar de coisas grandes, de coisas elevadas. Quando você cuida do teu ministério, pastor me chamou para um ministério, é algo tão insignificante, eu vou fazer de qualquer jeito. Deus nunca vai te colocar à frente de um grande ministério. Se você cuida das pequenas coisas, dos detalhes da sua vida, Deus vai te fazer ser elevado e viver o sobrenatural. Tem pessoas que dizem, eu quero ser cabeça, mas enquanto não são, não valorizam o trabalho que têm, não fazem bem o trabalho que têm. E Deus está observando e olhando. Neste culto de Santa Ceia, me permita, aleluia, eu sinto a presença dele, irmãos. Neste culto de Santa Ceia, me permita ministrar as ovelhas deste pastoreio. Cuida das coisas pequenas que Deus tem te dado, porque é o alicerce das coisas grandes. Uma porta, ela pode ser gigante, grande, mas ela vai estar
condicionada a uma pequena dobradiça, para que se multiplicasse bastante vaso de azeite. Deus começou por uma pequena botija da viúva, para que multiplicasse a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. Deus prosperou e multiplicou o pouco de farinha e de azeite que aquela viúva tinha. Se eu for fiel no pouco, Deus, Ele vai me colocar no muito. Fala para alguém assim, ó, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Amém? Vamos para o texto que nós lemos para nós entender a palavra, mano. Versículo 1, olha aí o que diz. Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Preste atenção, qual é a palavra revelada do versículo 1. O que Moisés está dizendo é o seguinte: ó, Deus, eu vou ir e ser levado para minha família, e a minha família não vai acreditar que o Senhor apareceu para mim. E Deus diz: eu sei que aqueles que não acreditam são os da própria casa. Deus disse: quem não acredita são os da própria família. Moisés se preocupou e Deus disse: eu sei. Todas as pessoas acreditam, menos os da família. Lembra de José, amado? José cheio de sonhos. A Bíblia diz que conta os sonhos para os seus irmãos. E quando ele conta os sonhos para os seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 5, a Bíblia diz que os irmãos de José se levantaram contra ele, não acreditando que os sonhos de José iriam se realizar. Certa vez o Senhor Jesus disse que ele iria trazer espada, porque dentro de uma casa, quando você ministra, quando você profetiza e você toma posse de uma palavra, as pessoas de fora vão acreditar, mas os da casa não vão acreditar. Moisés passou por isso. O versículo 1, ele disse: não vão acreditar. É como se Deus dissesse: pode não acreditar, mas eu estou te chamando e eu acredito em você. Em outras palavras, o que Deus falou é o seguinte: não recue e não desanime diante da resistência da tua família. Não recue, não desanime diante da palavra dos teus, porque eu sou contigo, Moisés. O que Deus está falando para nós neste culto de ceia é: não recue, não desanime, não retroceda, não dê um passo para trás. Permaneça firme na presença de Deus. Ainda que a sua família não acredite, Deus acredita em você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Versículo 2, perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés: uma vara. Tem uma tradução que diz um bordão. Irmãos, que bom que Moisés tinha algo nas mãos, porque 0 multiplica por nada. Preste atenção nessa palavra. Todos nós temos algo nas mãos. Alguém já discerniu, outros não. Mas Deus já colocou algo na sua mão. Tem pessoas que estão como aquela mulher de 2 Reis capítulo 4, dizendo: não tenho nada nas mãos, não tenho nada em casa. Mas quando o profeta fixa os olhos e disse: não tem nada em casa, se o teu esposo tinha intimidade com Deus, servia ao Senhor, como você não tem nada nas tuas mãos? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Algo Deus já colocou nas suas mãos e você ainda não sabe. Só que tem um detalhe: aquilo que é insignificante para você, pastor, eu tenho apenas isso. O que Deus está falando é o que falou para Moisés. É só uma vara, Moisés? Muito bem.
Pois é com essa vara que o mar vermelho vai se abrir e vai verter água da rocha. É com essa vara que você vai apacentar as minhas cabras, as minhas ovelhas. O que Deus está falando é o seguinte: Deus já colocou algo nas suas mãos que vai abrir portas. Deus já colocou algo nas suas mãos que vai escancarar a oportunidade, e você ainda não sabe. Você está murmurando, você está dizendo que não tem nada nessa noite. Quando o Espírito Santo usou a pastora, quando a oração foi feita, você disse: eu não posso ofertar porque não tenho nada. Engano seu. Moisés, neste versículo 2, está revelando algo para nós. Deus está revelando algo para nós. Quando Moisés disse: eu tenho apenas um bordão, uma vara, Deus disse: claro, algo eu coloquei nas suas mãos. Lembra de Davi, amados? Davi foi lutar com Golias. Ele não tinha, irmãos, uma R15, uma pistola, um 38, não. Ele tinha uma funda e 5 pedras que foi ajuntar no ribeiro. E aquelas pedras foram trabalhadas pelo menos uns 100 anos lá no ribeiro. Ninguém importava-se com aquelas pedras. Mas Davi foi, pegou nas mãos, e quando o Golias veio, a Bíblia diz que ele lança a pedra e ele derruba o gigante. O maior desafio na vida de Davi. Por quê? Porque algo Davi tinha nas suas mãos. Quando 3.000 filisteus se levantaram contra Sansão, Sansão não tinha também, irmãos, algo que ferisse aqueles homens de uma forma letal. Ele tinha apenas uma queixada de jumento. E a Bíblia diz que com a queixada que ele deu uma olhada e disse: mas algo eu preciso ter em mãos. Como eu vou destruir, derrotar os meus inimigos? São 3.000 que estão vindo. E ele olhou lá no deserto, e a Bíblia diz que ele pega uma queixada. Um jumento morreu, apodreceu, ficou os ossos. Mas ele pega aquela queixada, o queixo do jumento, o osso do queixo. E com aquilo a Bíblia diz que ele mata, destrói, ele arrasa, ele extermina os seus inimigos. Por quê? Porque Deus sempre vai colocar algo nas nossas mãos. É que você ainda não descobriu, mas Deus já pôs algo nas suas mãos. Você não está lutando de mãos vazias. Por isso que a Bíblia diz lá em Deuteronômio: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias, porque algo Deus já colocou nas suas mãos. Aleluia. Amém? Então você não é um coitadinho, meu amado. Você já é capacitado por Deus para vencer as guerras. Você pode ser alguém que veio nos visitar. Você está entendendo a palavra hoje. Você pode ser um jovem, um adolescente, alguém que está descobrindo a vida. A Bíblia diz que a juventude é como a primavera. Para você é tudo flor, tudo maravilha, tudo certo, tudo bênção. Mas ainda assim Deus está falando: eu já coloquei na mão de jovens algo que vai destruir os seus inimigos. Homens que estão aqui nesta noite, que são o cabeça da sua casa, dizendo: não tenho como vencer. Deus está dizendo: se eu coloquei uma vara, um bordão nas mãos de Moisés, eu também coloquei na sua mão algo que você vai destruir os teus inimigos durante esta semana. Então para de pensar que o diabo é maior. Maior é Deus, porque Ele já te capacitou para vencer as guerras da sua vida. Glória a Deus. Versículo 3, amados, olha aí. Então lhe disse, Deus falou a Moisés: lança a vara na terra. Moisés lançou a vara na terra, e a vara virou uma serpente. Irmãos, preste atenção nessa palavra. Ela vai nortear a sua vida e decidir o seu futuro. A Bíblia diz que ele toma a vara, o cajado, o bordão. E Deus falou assim: ó, Moisés, lança, joga na terra. Faz com que saia da sua mão, do seu controle, e coloca no chão. E a Bíblia diz, ó, quando ele joga, aquele cajado se transforma em uma cobra, uma serpente. Eu imagino que era uma naja.
De pé. Pastor, qual é a palavra? Deus colocou algo na sua mão. E enquanto você tinha um controle, era um cajado, era um meio, um instrumento que Deus usava para o sobrenatural. Mas quando isso saiu do controle da sua mão, virou uma cobra. Não entendi, pastor, eu vou te explicar. Se você pediu algo para Deus e Deus te deu, e você abrir mão daquilo que você pediu, aquilo que você pediu vai perseguir você. E vai se tornar uma serpente mortífera para destruir a sua vida. Eu descodifico, amados. Tem pessoas que disseram para Deus: se o Senhor me abençoar, eu vou descer as águas do santo batismo. Enquanto você estava no controle dessa palavra e querendo obedecer, era cajado, era bênção para você. A partir do momento que você abriu mão disso e disse: eu não quero mais, irmãos, eu sinto a presença dele. Quando você abriu mão de obedecer aquilo que você mesmo propositou e fez um voto, isso se voltou contra você. E Deus do céu diz: por isso que as janelas dos céus se fecharam sobre a sua vida, porque aquilo que era para ser uma bênção está perseguindo você. E toda vez que você vem nos domingos, na sexta, na tarde da bênção, na igreja, e você diz para Deus: Deus, me abençoa, aquilo que era para ser uma bênção se tornou algo que destrói e não permite que a sua oração Deus ouça. Se Deus me der o trabalho, eu vou se tornar um dizimista fiel. Deus te deu o trabalho, Deus te abençoou, Deus te prosperou. Hoje você não tem falta de nada, só que tem áreas na sua vida que poderia ser bem melhor, mas se tornou uma serpente e está perseguindo você. E enquanto você não estender novamente a sua mão e voltar, aleluia, ao propósito que você fez com Deus, por que você está pensando que é um homem que está falando, amado? É o Espírito Santo falando com alguém aqui. Enquanto você não voltar e tomar a rédea da situação e novamente ter o controle, e é só você quem vai fazer isso, as coisas vão continuar acontecendo do jeito que está acontecendo. Quantos estão entendendo? A segunda palavra do versículo 3 é: enquanto o homem está na mão de Deus, ele é cajado, ele é porta de bênção, canal de milagre. Saiu da mão de Deus, ele é serpente. Ele ataca, ele fere, ele destrói. Enquanto a vara, o bordão estava na mão de Moisés, que representa Deus, ele era um instrumento para abrir mar vermelho, para tocar na rocha, a rocha brotar água. Quando caiu, aleluia. Quando caiu, Paulo diz: aquele que cuida está em pé, veja, não caia. Quando ele caiu, se tornou uma víbora. Aí tem uma palavra que eu falei há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás: o homem é bom enquanto ele quer ser bom, e enquanto ele está na mão de Deus. Saiu da mão de Deus, ele não é mais
canal de bênção, ele vai ferir e perseguir. Quantos estão entendendo? Pastor, qual é a palavra para nós avançar em ministrar ceia? Não saia da mão de Deus. Permaneça debaixo da potente mão de Deus. Versículo 3, olha aí, amados. E Moisés fugia dela. Meu Deus. Moisés fugia. Deus falou assim, ó, amados. Não, Moisés. Não, está errado. Não foge. Olha aqui, irmãos. Isso é para quem está fazendo a campanha do domingo, para quem vai iniciar hoje. Se as coisas perderam o controle da sua mão, não fuja. Porque quando a vara sai da mão de Moisés, perde Moisés o controle da situação. E Deus falou, Moisés, não foge. Sabe por quê, Moisés? Tem alguém espiritual para entender o que o pastor vai dizer. Porque eu dou poder para você pisar em serpente, escorpião, e não vai fazer dano algum em você, Moisés. Não foge. Não foge. O que provavelmente Moisés, no seu espírito, disse, Deus, o que eu faço? Deus falou, encara. Pastor, as coisas perderam o controle na minha casa, eu vou fugir. Não foge. Sabe por quê? Porque aquilo que perdeu o controle, olha o que diz o versículo de número 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou novamente uma vara. Aquilo que perdeu o controle, irmãos, te assustou, virou uma víbora, uma serpente, e você quer fugir da situação que você perdeu o controle no seu casamento, você quer fugir daquilo que você perdeu o controle na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Deus está dizendo, encara de frente, eu te dou poder para enfrentar esse mal. Só que tem um detalhe, não foge, estende a mão, Moisés. Por quê? Porque vai voltar novamente aquilo que era antes. Por quê? Porque a glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Aquilo que era bom se tornou mal, vai voltar a ser bom. Aquilo que era bênção hoje persegue, vai voltar a ser um abençoador. Porque a última palavra não é do homem, a última palavra vem do céu, a última palavra vem de Deus. Se você não entendeu, vou melhorar. Pessoas dizendo por esses dias, e essas pessoas estão aqui, e se alguém gosta de revelação, a revelação é a pregação da palavra. O que Deus está falando é o seguinte, para aquela mãe que diz, meu filho era da igreja, pastor saiu e parece que não vai mais voltar, parece que se tornou serpente, se tornou víbora, pastor, está me perseguindo, me amedrontando, e eu quero fugir da situação. Deus disse, ele vai voltar, e vai voltar a ser cajado, vai voltar a ser instrumento de vitória, vai voltar para o altar, vai voltar a glorificar a Deus. Aquele jovem que foi apresentado no altar, ele é de Deus, e o maligno não tem autoridade para destruir a vida dele. Aquele homem que desceu as águas do batismo está fora da igreja. Deus está dizendo, vai voltar para a minha mão. Deus não perde batalha, meu amado. Deus não perde guerra. A Bíblia diz que as guerras são dele. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos dos céus. E também a força na terra pertence a ele. Se apegue a essa palavra, vai voltar para a mão de Deus. Por um tempo se tornou serpente. Pastor, meu filho hoje é rebelde. Meu filho hoje vai nas baladas. Eu não sei a hora que chega, eu não sei onde está. Sábado, domingo fora de casa. Pastor, meu marido era obreiro, era pregador. Meu esposo, pastor, era um homem de Deus. Era um cajado, era uma vara, era um bordão, era uma
uma bênção, mas hoje está na cachaça, hoje está na droga, com companhia, prostituindo, adulterando o que Deus está falando. E Deus não está falando com quem está lá do outro lado de videira, Deus está falando aqui: vai voltar para minha mão, sim, eu vou abençoar, eu vou prosperar, e vai voltar a ser vitória e bênção na sua vida. Aleluia. Eu olho alguns irmãos e vejo que essa palavra tem cunho profético na vida de alguém que por um instante saiu da mão de Deus, se tornou uma serpente, mas hoje está nas mãos de Deus e é uma bênção para a glória de Jesus. Aí, irmãos, a Bíblia diz lá em Colossenses que o amor de Deus nos constrange. Se fosse o homem não recebe, o homem não aceita, errou. Você lá, eu aqui, Deus não. Deus está assim, ó, de braços abertos, dizendo: no mundo você piorou, no mundo você lançou veneno, destruiu vidas, você vingou, você destruiu, você estuprou, você matou. Vem para a minha mão de novo, e eu vou te tornar um vencedor, como você era. Essa noite é uma noite de reconciliação de alguém que quer voltar para a mão de Deus. E eu não sou, irmãos, bobo. Eu não sou bobo, irmãos, de dizer algo aqui que... Não. É a palavra dessa noite. Ó. Volta para a mão de Deus enquanto é tempo. Porque para Ele, irmãos, para Ele, na eternidade, espera uma decisão do homem. Eu estou condicionado ao tempo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, ou daqui 5 minutos. Quantos estão entendendo? Reconcilia, volta para Jesus nessa noite. Para de expor e colocar Deus numa caixinha de sapato dos teus conceitos. Eu acho que a igreja deveria de ser assim. Eu não vou na igreja lá porque lá tem esse problema. Eu não vou naquela igreja porque lá eu vou ver quadrangular lá como é que é. Para de colocar Deus numa caixinha de religiosidade, moldar. Eu acho que a igreja deveria de ser assim. Volta para debaixo da mão poderosa de Deus enquanto há tempo. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Versículo, fala para o teu irmão: quem foge de serpente. Fala para alguém aí: quem foge de serpente é rato. E você é preciosíssimo, precioso para Deus. Amém? Versículo 6, olha aí, irmãos. Nós estamos já encerrando essa mensagem para nós entregar a ceia. Verso 6. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa. Ó, quantos estão vendo a minha mão? Todos, né? E agora, amados? Alguém está vendo a mão do pastor? Sabe por quê? Porque a minha mão está debaixo da roupa de crente. A minha mão está debaixo da roupa de pastor. E você não vê a minha mão. Deus falou: põe a mão no peito. É assim o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Preste atenção nos 5 minutos finais dessa mensagem. Deus fala assim: Moisés, é assim o coração do homem, é enganoso. Quem discerne o coração do homem? Agora, Deus falando: Moisés, o coração do homem é feito e é envolvido de várias escamas. E
Deus falou, tira a mão. Ó, quando ele tira a mão, estava leprosa. Sabe o que Deus estava falando com Moisés? Deus disse, Moisés, o coração do homem é assim, ninguém vê. Mas olha como está o seu coração, está leproso. Sabe qual é a maior evidência da lepra, amados? A insensibilidade. A pessoa que tem lepras pode cortar o dedo dela na frente, olhando no rosto dela, ela vai ficar te olhando, ela não sente nada. Quando Deus diz, Moisés, põe a mão no peito e tira, Deus falou assim, teu coração, Moisés, está leproso, está insensível, e eu vou tornar o teu coração sensível, igual o meu. Se Moisés, irmãos, fosse falar com o faraó desse jeito, insensível, Moisés, ele ia mascar, me permita a expressão, como um chiclete faraó, ele ia destruir faraó, sem misericórdia, sem graça. E Deus falou, é assim, Moisés, que está o seu coração. Versículo 7, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Deus falou, Moisés, eu estou curando o seu coração hoje. Eu estou tirando essa lepra do seu coração, essa insensibilidade do seu coração. Deus falou, estes são os sinais, verso 8. Se eles não te ouvirem pelo primeiro, vão te ouvir pelo segundo sinal. Eu sou o Deus que restituo o coração do homem. Aleluia. Quem sabe nessa noite Deus está revelando como está o seu coração. Mas irmãos, Deus falou, coloca a mão de novo e de novo, porque Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. Deus é o Deus que está dizendo, se for necessário ser curado novamente, eu quero curar. Jó capítulo 5 diz, ele abre a ferida e fecha, ele liga a ferida, ele é o Deus que abre e fecha. Nessa noite de Santa Ceia, neste culto de domingo, Deus quer restaurar a sua vida, meu amado. E especialmente curar a lepra de alguns corações insensíveis. Ezequiel capítulo 36, o Senhor disse, eu vou tirar o teu coração de pedra, colocar um coração de carne, para você sentir e ser sensível.